E o livro tava ali com 70% escrito e eu toquei ficha para conseguir lançar. Lancei 24 de junho de 2017. Aí já por uma obrigação pessoal, assim, que eu disse que eu ia lançar, eu tinha que lançar o livro, né? E foi por esses momentos, esses ímpetos que eu tenho, que eu digo, vou fazer, e depois que eu digo que vou fazer, eu só volto depois de feito. Nos últimos tempos, eu tô usando a frase apenas faça, sabe? Que é isso aí que você realizou, né? Apenas faça, esqueça o resto à sua volta. Oi, tudo bem? Tô de volta com mais um Live com o Autor. Meu nome é Raik Tavares, sou escritor, roteirista e comunicador. Falo aqui de Minas Gerais, deste lugarzinho maravilhoso, a terra do pão de queijo. Aqui nós fala uai. Tudo certo aí? Como é que tá passando esses dias tão complicados, esses dias tão difíceis? Espero que você esteja muito bem, tá bom? Aí, tranquilo, você que está voltando à sua rotina, né? Gradativamente, voltando aí à sua rotina. Espero que você esteja bem, se cuidando, primeiramente. Se cuide. Use máscara aonde quer que você for. É muito importante, não se esqueça disso, siga todas as orientações aí que tem que ser seguidas, vamos vencer esse momento. E nessa edição, a 9ª edição, trago para bater um papo comigo o querido Rodrigo Tavares. Ele é escritor, ele é advogado, ele vai bater um papo comigo, vai falar comigo aqui sobre criação literária, a gente vai falar também sobre o marketing do escritor e ele vai também falar do seu novo romance, o seu novo livro que ele está lançando aí. É um romance contemporâneo, então assim, você vai conhecer um cara muito bacana que tem muita dica legal para te dar hoje. É o Rodrigo Tavares, né? O meu quase xará. Quando eu o convidei para fazer essa conversa comigo, alguns amigos ficaram falando, você vai fazer live com você mesmo? Porque o Rodrigo nas redes sociais, ele assina R. Tavares. E aí a nossa foto, né, no banner estava muito parecido. Lembrando aqui que temos que fazer aquele mexã, né, sobre aí os autores independentes. Eu tô aqui com esse projeto de estar sempre falando aí de autores de seus livros, fazendo aquele mexãzinho básico para você que me ouve e conhecer essas obras de autores independentes, autores aí que estão na luta, autores que estão apresentando seu trabalho. E um desses autores já passou por aqui, que é um projeto muito bacana, que é o Bruno Crispim. A gente tem um episódio junto com ele, tá certo? Fiz um episódio aí, mentoria literária. Dá uma procurada aqui no feed, procura aí e se divirta, tá certo? Se divirta, você vai receber doses legais de informação. Se você já tiver ouvido, ótimo. Se ouviu, gostou, manda para os amigos. O Bruno está lançando o seu e-book na Amazon, sobre técnica literária, 10 erros do escritor de ficção e como resolvê-los. Então, para você que está aí na luta, tentando escrever, é uma boa. E comigo também tem aqui para indicar o e-book, da escritora Iana Flatter. Procura lá, Beautiful Nuances, na Amazon. É um romance histórico. Procura, vai lá, compra o livro, dá aquela força, ajude o escritor nacional. E lembrando a você, se tiver qualquer pauta, manda sua mensagem para mim no @Raik Tavares nas redes sociais ou no rackjp@hotmail.com, que é o meu e-mail. Espero pela sua mensagem. Diga aí o que você tá achando do podcast, das conversas. E vamos para o episódio de hoje. O episódio de hoje começa em 3, 2, 1. Eu estou feliz da vida, que é o 9º episódio. Bom, meu nome é Rodrigo Tavares, eu sou advogado de formação, mas escritor já desde antes dessa formação jurídica, né? Venho escrevendo há bastante tempo já, né? O Noite Escura saiu em 2009, então já vão aí mais de 10 anos que a gente vem trabalhando na escrita. E depois, em 2017, lancei o Andarilhos e esse ano estou lançando o livro Ainda que a Terra se Abra, esses 2 últimos pela editora Taverna. Venho utilizando também de forma muito, muito ativa as mídias sociais para alcançar um novo público, para chegar a novos leitores. Acredito que essa é uma possibilidade que a gente tem de conseguir chegar mais longe, de levar mais longe a nossa história, né? Eu até conto para todo mundo que eu lancei o Noite Escura lá em 2009, né, numa editora municipal, no interior do Rio Grande do Sul, numa época que eu acho até que o Facebook já existia, pelo que eu vi no filme A Rede, mas no Brasil ainda não era moda, a gente usava o Orkut ainda.
Então, era um alcance muito, 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 muito pequeno. E o que me trouxe uma surpresa muito, muito grande quando eu lancei o Andarilhos, que na minha previsão ali seria mais ou menos uma repetição do Noite Escura em termos de alcance, e fui surpreendido pelas redes sociais e pelo alcance que a gente tem aqui. Eu, de qualquer lugar do mundo, posso chegar a leitores do mundo inteiro. Então, é um formato novo de comunicação entre o escritor e o seu leitor, e eu pude ver essas mudanças por ter lançado um livro lá em 2009 e por ver como é que as coisas estão acontecendo agora. Nesse processo inteiro, né, você encara isso também como um gatilho de atraso para o escritor na hora da produção, as redes sociais? Cara, isso aqui é um dos meus maiores dilemas do dia a dia, porque eu, além de escrever e trabalhar, né, porque infelizmente a maioria dos escritores brasileiros não paga suas contas enquanto escritor, a rede social, ela é essa polêmica diária, porque ao mesmo tempo em que eu não posso estar longe daqui, porque senão o algoritmo vai sumir com aquilo que eu colocar nas redes sociais. Eu até já testei do meu escritório, eu tenho um perfil separado que é o perfil jurídico, e eu resolvi para testar mesmo, deixei alguns meses dele só com um mosaico daqueles, e aí eu fui ver agora, quando eu voltei a ativar ele, simplesmente o Instagram para de entregar aquilo que a gente posta para as pessoas que nos seguiam. Então a gente vira um escravo dessa comunicação com as pessoas aqui, e só que a gente, como tudo na vida, a gente tem que olhar sempre pelo lado positivo, né? Eu produzo muito conteúdo para o Instagram, faço questão de responder pessoalmente todo mundo que entra em contato comigo, respondo todos os comentários das pessoas nas minhas fotos, no direct, porque me colocando disponível e mostrando esses bastidores do processo de escrita que eu estou conseguindo chegar a um público diferente, porque diferente dos meus amigos escritores que são da Todavia, da Companhia das Letras, de editoras grandes e que tem todo um suporte, e eles sim podem até ser aquele escritor mais antigo, que ficam ali só escrevendo e não se preocupando muito com rede social. A gente não. A gente, enquanto autor independente, tem que ter a responsabilidade e o discernimento de saber que se a gente não fizer por onde, se a gente não fizer a nossa parte, nosso livro vai morrer. O nosso livro não vai ser lido. Tem muito escritor independente que eu converso, que eu troco ideia, e tem muitos escritores que eu acompanho a trajetória e que vejo que eles acham que o trabalho deles chegou quando eles botaram ponto final e uma editora imprimiu seus livros. Aí eles querem se virar e seguir escrevendo outros livros e não se dão conta o quão importante é que o escritor contemporâneo seja participativo de todos os processos, né? A gente já teve a década das editoras, já tivemos a década dos grandes distribuidoras, das grandes livrarias, que eram quem produziam os eventos, e a gente está na época do tempo do autor, o tempo que o autor tem que se fazer presente junto com o seu livro. Então, sim, respondendo a tua pergunta objetivamente, atrapalha a pressa de estar escrevendo todo dia. Só que diferente de alguns teóricos, eu não acredito que eu tenha para ser escritor escrever ficção todos os dias. Eu não sou um produtor de contos, eu não sou um escritor de contos, a minha narrativa é mais longa. Então, no meu processo de escritor, de narrativas longas, momentos de ócio fazem parte da criação, momentos de leitura fazem parte da criação, momentos de contemplação na minha janela fazem parte da minha criação. Então, eu não sinto a necessidade de estar todo dia teclando para dizer que eu sou escritor, muito embora eu sei que vai contra alguns manuais de escrita criativa. Como que começa o seu processo criativo do primeiro livro até esse último livro que você lançou? Tipo assim, a sua evolução como escritor. Eu acredito que, a evolução em termos de linguagem, enfim, de estudos, de conhecer mesmo, porque tu pega o Noite Escura, que é o primeiro mais longo que eu lancei, que foi em 2009, ele é uma novelinha curta, só que eu já tinha essa temática, eu só não sabia, né? Até ali na nota do autor que eu tenho no começo, no fim do livro, eu falo, resolvi contar uma história de hoje em dia no Rio Grande do Sul, porque a gente ainda tá aqui, porque eu sempre li livros de época do Rio Grande do Sul. E muito influenciado, né? Não sei se tu tens depois eu não tô com ele à mão aqui, mas o Noite Escura é um Pulp Fiction, assim, é um livro inspirado naqueles livrinhos que vendiam em banca de revista, em papel de jornal, né? Aquela literatura barata. Então, ele é com uma linguagem bem simples, bem direta, e que conta a história de uma testemunha ocular de um crime
crime e um assassino tentando matar essa pessoa. É um livro que eu pensei ele como se ele... Claro que em 2009 a gente não tinha Facebook, não tinha Wattpad, não tinha ferramentas, mas eu sempre pensei ele como se fosse um folhetim. Então cada episódio, cada capítulo ele termina com um cliffhanger para empurrar para o próximo, assim, tipo, e é a posterior ali do Dan Brown, enfim, que usava essa estrutura no Código da Vinci, enfim. Depois já eu passei algum tempo escrevendo artigos mais jurídicos, enfim, não estava conseguindo trabalhar com uma literatura propriamente dita. E em 2012 comecei a escrever o Andarilhos, mas consegui chegar no Andarilhos, a versão final ali no fim de 2016, eu acho, em dezembro de 2016, por uma obrigação pessoal, assim, não, foi no comecinho de 2017. Eu estava depressivo, estava tomando remédio e indo no meu psiquiatra, e aí ele disse, Rodrigo, a gente precisa resgatar algo que tu gosta muito e que tu não tá fazendo isso, que tá te fazendo mal. E eu me dei conta que eu fiquei mal fisicamente por ter deixado a literatura de lado, por ter deixado um sonho, uma vontade e uma necessidade minha, porque pra mim hoje escrever é como respirar, eu não consigo não fazer isso. E aí cometi uma loucura, né? Eu trabalhava no escritório, fui pra Bagé nas férias, chamei um amigo meu que é fotógrafo, tirei uma foto profissional mesmo, assim, tipo, paguei caro, fiz uma foto, criei um perfil, uma fanpage aqui no Facebook e anunciei, nos próximos meses tá chegando Andarilhos, meu livro novo. E o livro tava ali com 70% escrito e eu toquei ficha para conseguir lançar, lancei 24 de junho de 2017, aí já por uma obrigação pessoal, assim, que eu disse que eu ia lançar, eu tinha que lançar o livro, né? E foi por esses momentos, esses ímpetos que eu tenho, que eu digo, vou fazer, e depois que eu digo que vou fazer, eu só volto depois de feito. Nos últimos tempos, eu tô usando a frase apenas faça, sabe? Que é isso aí que você realizou, né? Apenas faça, esqueça o resto à sua volta. Apenas faça, esqueça os resultados, esqueça o sucesso, esqueça se alguém vai gostar ou não. Esqueça isso, só faça. Porque a gente que escreve, a gente sofre muito internamente, né? Porque a gente está brigando o tempo todo contra a gente mesmo, né? Falando, será que está bom? Será que alguém vai gostar? Porque quando você escreve e quer expor aquilo, você espera uma resposta positiva ou negativa, mais positiva, né? Para inflar o nosso ego. Você quer uma resposta positiva. Sim, você quer uma resposta positiva, mesmo que esteja um lixo, mesmo que esteja uma bosta. E quando você também cria uma maturidade mais crítica sobre o seu trabalho, você também passa a esperar mais essas críticas, né, construtivas. Quando você envia mesmo para um colega que tem mais experiência que você, que escreve há mais tempo, e você não espera mais receber desse colega, nossa, o seu texto tá bom. Não, você espera chegar o texto cheio de marcações. Cara, você tem que mudar isso. Eu acho que o seu personagem, ele não está realmente condizendo com o que você está querendo dizer. Então, também ter esse senso de humildade, né, de saber receber isso. O escritor apaixonado pelo seu texto é o que vai lançar o livro meia boca. Tu tem que ter a consciência e a humildade de saber que tá mandando para amigos antes de publicar é porque justamente é para eles te ajudarem a tu entregar depois pro teu público leitor aí sim uma obra redondinha, assim, né? O próprio Assis, no retrasado 2018, eu fiz a oficina da Assis Brasil aqui em Porto Alegre e ele dizia, em geral, a última frase, se não o último parágrafo inteiro de cada capítulo vocês cortam. E aí quando eu terminei esse meu livro novo, eu me dei conta que realmente era isso, porque a gente já disse, a gente acabou, só que a gente, com a nossa insegurança, a gente sempre escreve um pouquinho mais. E às vezes não precisa, às vezes já tá dito, ou tu tem que deixar aberto pro leitor mesmo. Então, tudo isso faz parte de uma das maiores características, eu acho que pra mim, assim, da minha maturidade enquanto, até que eu posso dizer isso, mas o Andarilhos, eu fiz isso que eu te falei, né? Fui lá, prometi, eu tinha que lançar, tava ansioso, então eu fiz eu tive uma revisão, tive uma leitura crítica, né, que foi da Letícia Verchovsky, e a gente fez umas 2 revisões ali, mas foi num período de 3 meses eu tava com o livro indo pra gráfica. Primeiro, com zero expectativa de ser lido, porque eu achei que ia ser lido pelos meus pais, pelos meus primos e os amigos mais próximos. Então não tava muito preocupado se não ia ficar uma obra de arte, uma obra-prima. Então, a gente tem uma pressa, né? A gente quer que aconteça, se sofre com isso, que aconteça logo, mesmo já com ter publicado já outros livros, né? Mas ainda se sofre com essa coisa, ainda está tentando segurar, ou já está totalmente presa? Eu ainda sofro um pouco, porque primeiro que a gente trabalha com empoderável, segundo que a gente depois vai cair no julgamento das pessoas e depois que tu já tem algum livro que as pessoas gostaram, tu sabe, eu pelo menos sei pra mim que as pessoas normalmente gostam mais do seu primeiro contato com o autor sempre é mais impactante. Então eu já estava preparado para dizer, talvez as pessoas não gostem tanto, vão dizer, eu gostei, mas prefiro Andarilhos. Pra mim isso não tem problema, porque os 2 livros são meus, eu tô feliz, tá? Só que eu tinha um medo muito grande das pessoas não gostarem do livro, porque eu não quis me repetir, não quis fazer um livro histórico de novo.
Então eu peguei assuntos contemporâneos para trazer para um livro. Então eu trabalhei mais a linguagem, busquei uma linguagem mais contemporânea, tirei o excesso de regionalismo na linguagem para deixar apenas em ambiente, e talvez se a pessoa está indo lá esperando ver uma outra versão, mas da mesma história, ela vai estranhar. Um livro mais lento, um livro mais introspectivo, um livro que tem ação, mas tem poucos personagens. Eu que trabalho aquela questão do grau de aproximação, do trabalhar a família mesmo, sabe? E todos os conflitos do livro em cima de apenas um personagem. Diferente do Andarilho, que eu tinha 3 focos narrativos, aqui eu tenho o Martim, que é uma personagem protagonista, e todos os conflitos são com base nele. Seria, teoricamente, assim, uma novela e não um romance, né? Como foi o processo de publicação do Andarilho, depois de anunciar nas redes sociais que queria lançar? Como foram as etapas seguintes? Porque aí o que eu fiz? Eu tinha uma proposta de uma editora de outro estado, eu tinha mais 2 alternativas. Uma era a editora Estronho, que também fazia uma autopublicação, e outra era uma editora lá do Rio, acho que era 8,5, que tinha vontade de ver o livro. Porém, como eu estava lançando um livro extremamente regional, não era conhecido fora, eu preferi focalizar numa editora do Rio Grande do Sul, e a Martins é uma editora que já é tradicional em lançar livros com temáticas regionais, e é uma editora que vai a todas as feiras do livro do estado. Então foi uma estratégia. Fui lá, conversei com eles leram um livro, aprovaram ter o selo deles na capa do meu livro, e aí a gente fez uma parceria ali, tipo, eu era dono da tiragem inteira, eles eram dono de 10% da tiragem, que é mais ou menos ao contrário do que hoje em dia eu já trabalho hoje com um contrato normal. Eu tenho só direito autoral, que é 10% do preço capa de cada livro. Sim. Então o passo foi bem esse. Apresentei para algumas editoras e fiz a estratégia que eu achei que ia ser melhor para mim e escolhi. Depois, no momento seguinte, eu me dei com a primeira tiragem, 85% dos livros foram vendidos por mim, pelo Facebook ou pelo Instagram. E aí eu disse, bom, eu não posso ter uma editora... E aí a maioria dos livros está vindo para fora do Rio Grande do Sul. Eu disse, bom, então eu vou ter que trocar de editora para ter alguém que bote livro em livraria, que a Martins não fazia isso, e que me ajude a mandar os livros para fora, né? Porque senão tem que eu estar preenchendo todos os livros, indo no correio, foi um volume bem alto de livro. E aí a segunda edição saiu com a Taverna já no formato tradicional, eles bancaram a tiragem, eu fico com 10% do preço capa, que é o contrato padrão do escritor mundial, né? Nem só brasileiro, né? A editora veio até você ou você foi até a editora? A tradicional? Me convidou, mas é porque os guris têm uma livraria aqui em Porto Alegre que eu era cliente assíduo. E quando eu disse que aí as pessoas compravam muito meu livro lá, e para eles foi uma decisão comercial. No começo eles gostavam do livro, eles já tinham lançado apenas um livro no seu catálogo, né, que era do Stefano Delis, que é um autor que faleceu no meio do processo de confecção do livro. O livro acabou sendo póstumo, não era para ter sido, porque era um autor amigo deles. E aí eles disseram, por que tu não traz para cá o teu livro, já que tu vai trocar de editora? E eu achei interessante, um abraço pro Tarsis ali. E achei interessante e foi uma experiência muito boa, por isso que eu continuei. Eu tinha agora no Ainda que a Terra se Abra convite de 2 editoras, e uma delas bem maior que a Taverna, não era dessas de São Paulo, não era a Companhia das Letras, mas era uma editora que é uma queridinha de muita gente aqui, e minha também, gosto muito deles aqui no Instagram e convivo com as pessoas, mas achei que era um momento ainda de sedimentar, e no momento que eu fosse para uma editora um pouco maior, eu ia perder um pouco desse contato, de poder administrar totalmente a minha agenda, e achei que isso aí podia esperar mais uns 2, 3 anos para um próximo livro, porque eu penso numa carreira a longo prazo, então não preciso ir correndo para uma editora grande no momento que daqui a pouco nem a capa do meu livro eu não vou poder ter alguma opinião, né? Nesse momento eu ainda quero estar presente em todas as fases, coordenar a parte de publicidade, falar com as resenhistas que vão fazer meu livro. Então, tipo, nessa primeira leva teve a Jéssica Matos, a Bárbara do BD Barbari, a Tati Feltrin, a Tami já está pronta para ler quando chegar o físico, a Ju Siqueira está pronta para ler quando chegar o físico. Teve o Isaías do Livro Bacana, o Paulo Lanes vai recebendo também. Então, tipo, eu tenho uma rede de amigos que me ajudam, e eu queria ainda nesse momento trabalhar nesse formato mais guerrilha, mais autor independente, e nem sei se isso aí não vai acabar sendo o meu futuro. Quando eu tiver com um próximo livro escrito, eu ainda vou pensar bem, porque se eu vou seguir em editoras pequenas, se eu vou tentar ir para uma grande, ou se eu vou ficar sem editor nenhuma e vou ser eu o autor total, eu meu editor, fazer uma revolução aí industrial e ser o dono dos meios de produção. Porque também, às vezes, eu me frustro porque uma editora não pode só me atender, e aí as coisas não saem nem como eu quero, nem no prazo que eu quero. Então não sei até que ponto que vale a pena estar delegando para os outros alguma coisa que eu conseguiria fazer muito bem sozinho.
para quem está começando nessa parte, divulgação, autopublicação ou editora, entre outras, pensando em aspirantes que não publicaram nada e estão começando do zero? Bom, o que eu acho que a primeira coisa que tem que fazer, Fraga, é apresentar como escritor, não ter vergonha de ser escritor. A gente sabe que entre os amigos e parentes, coisas, a pessoa começa a achar ridículo, tá virando blogueirinho, isso, aquilo, outro, etc. Parar de dar bola para essas pessoas, não escutar quem não te interessa. Bom, eu quando ali em 2016, quando eu fui lançar o Andarilhos, eu também estava bem perdido de como é que um escritor podia se manifestar hoje em dia. O que eu fiz? Eu tenho muito livro aqui, não é só esse daqui de trás, tem um monte de livro, e ali tinha um monte de livro de autores independentes que eu tinha comprado. Era o Sorriso da Hiena, do Gustavo Ávila, tem um que era muito bonito, que era Façade, e tem vários e diversos livros, os livros da Cláudia Lemes, e eu digo, como que eu cheguei nesses autores se eles não estão na Companhia das Letras, não estão na Record, não estão na Todavia? O que eles fizeram para me chamar a atenção nesse mar de gente? Então eu fui lá, eu já seguia vários deles, comecei a seguir outros, e notei comportamentos em padrão, comportamentos comuns que fizeram despertar gatilhos de compra em mim. Isso é uma das coisas que você vai ter que fazer. Vai ter que olhar todo um contexto mercadológico, pensando em ti enquanto consumidor, o que te faz apostar no escritor novo. Porque, tipo, se tu pensar bem, é uma loucura. Vi o Tavares aí no Instagram, achei legal, vou comprar o livro dele. O que ele fez para me convencer, entende? Vou te dar um exemplo. O Gustavo Ávila, eu não conhecia, ninguém conhecia. Numa semana, simplesmente, todos os Instagrams literários que eu seguia estavam com fotos maravilhosas, com dentes, com sangue, com orelha, com tudo, umas fotos super produzidas do livro dele. Mas que é isso? Tá todo mundo falando desse livro. Então, ele pensou numa campanha de lançamento do livro dele que deu certo. A gente tem que pensar nisso. E aí fui lá, chamei o Gustavo, Gustavo, me dá umas dicas aí, vou lançar um livro, não sei o quê, papapá. E aí o cara super gente fina, ele ainda era independente, agora ele tá na Veras, né? Ele me deu várias dicas e aí eu fui conversando com outros. E aí eu descobri um curso lá da Flávia Eriade, que nem existe mais, mas era um curso bem legal sobre escritor público. Não, era escritor profissional. E ali tinha várias dicas que eu segui e eu acho que deram certo, assim, tipo, bom, eu vou me lançar enquanto escritor, vou lá e contrato um fotógrafo profissional para fazer um perfil, faz uma fanpage, faz um site, faz um... Então, tipo, eu fiz toda a bagagem. Aí, esses dias eu tava dando uma entrevista pra um cara lá de São Paulo, assim, que eu acho que ele pesquisou sobre mim só pra fazer a entrevista. E ele disse, Rodrigo, que legal, assim, eu pesquisei sobre ti e achei material, achei resenha, entrei no teu site, vi que tu tem um site de autor americano, porque o autor americano é preocupado com isso. O brasileiro, não. Então, tipo, eu tô facilitando. Quem quer me encontrar vai acabar me encontrando. E eu queria te pedir uma coisa, que indicasse aí um bom livro, um bom filme também, ou série. Bom livro é o que eu mais tenho aqui. Deixa eu só olhar pro lado e ver o que eu posso te indicar. Laços, Domenico Startone. Não sei se tu leu, saiu pela Todavia. Um dos livros mais interessantes que eu li esse ano, um autor italiano. E ele é legal porque ele foi feito em resposta aos Dias de Abandono, que é um livro mais antigo lá da Helena Ferrante. E em resposta, eu digo, ele não usou os mesmos nomes, mas contou a mesma história. Enquanto o Dia de Abandono é narrado pela esposa abandonada, esse Laços é narrado pelo marido que abandonou. Então é um livro muito interessante que eu recomendo demais. O filme, então, que eu vou indicar é um saudosista, porque eu ontem estava assistindo uma live dos Goonies. Então vou para uma geração mais nova aí que não pegou, o famoso Goonies que dava semana sim, semana não aí na nossa infância, na sessão da tarde. E ontem eles fizeram uma reunião maravilhosa ali, 34 anos depois do filme. Está disponível ali no YouTube, todos os atores participaram. Ainda participou o Chris Columbus, que era o roteirista, né, e diretor do Harry Potter, enfim. O Steven Spielberg, que era produtor, e o diretor, que é o Richard Donner, que é também diretor no dia do aniversário de 90 anos do Richard Donner. Então, vou sugerir aí, de dica de filme, uma coisa inusitada, que é um filme lá de 1985, Os Goonies, mas eu acho que muita gente não viu. E eu queria te pedir uma coisa, que indicasse aí um bom livro, um bom filme também, ou série. Bom livro é o que eu mais tenho aqui. Deixa eu só olhar pro lado e ver o que eu posso te indicar. Laços, Domenico Startone. Não sei se tu leu, saiu pela Todavia. Um dos livros mais interessantes que eu li esse ano, um autor italiano. E ele é legal porque ele foi feito em resposta aos Dias de Abandono, que é um livro mais antigo lá da Helena Ferrante. E em resposta, eu digo, ele não usou os mesmos nomes, mas contou a mesma história. Enquanto o Dia de Abandono é narrado pela esposa abandonada, esse Laços é narrado pelo marido que abandonou. Então é um livro muito interessante que eu recomendo demais. O filme, então, que eu vou indicar é um saudosista, porque eu ontem estava assistindo uma live dos Goonies.
Então, vou para uma geração mais nova aí que não pegou, o famoso Goonies, que dava semana sim, semana não aí na nossa infância, na sessão da tarde. E ontem eles fizeram uma reunião maravilhosa ali, 34 anos depois do filme. Está disponível ali no YouTube, todos os atores participaram. Ainda participou o Chris Columbus, que era o roteirista, né, e diretor do Harry Potter, enfim. O Steven Spielberg, que era produtor, e o diretor, que é o Richard Donner, que é também diretor no dia do aniversário de 90 anos do Richard Donner. Então, vou sugerir aí, de dica do filme, uma coisa inusitada, que é um filme lá de 1985, Os Goonies, mas eu acho que muita gente não viu. Ok, eu vou pedir mais um livro, mas só que seja um livro independente, de um amigo que está começando, alguma coisa que você leu. Vou mostrar um independente, vou mostrar até a capa, espera aí. Sim, pode ir lá. Aqui, ó. Enquanto ele mostra... Ah, tá, já pegou. Já peguei. O nome do livro é O Duque da Senzala, do escritor Valdomiro Martins. Trouxe essa capa porque a capa é maravilhosa. Saiu pela editora Bestiário. A editora até estava acompanhando a live aí mais cedo, mas já não deve estar mais. Mas vou indicar para vocês esse livro aqui, porque é muito importante, é muito interessante. O Valdomiro Martins foi talvez um dos primeiros escritores a abordar aqui a história do Rio Grande do Sul sob a ótica negra. Ele lançou Guerrilha e Solidão lá por 2007, e só que foi antes desse boom dos autores negros, então o livro dele ficou totalmente esquecido. E agora ele está lançando O Duque da Senzala, que é um livro que eu recomendo demais, quem puder comprar, prestigiar, autor independente. Saiu pelo selo Class, que é da editora Bestiário. No site da Bestiário vocês conseguem comprar. Faça o seu mexão final, né? Então vou agradecer aí pelo convite, a oportunidade de falar com o teu público também. Dizer pro pessoal seguir nas minhas redes aí, Tavares Bagé. Tem um canal ali no YouTube também que tem um link na minha bio, onde a gente toda semana também tem conversas com autores, um videocast. Essa semana ainda, já vou até dizer para vocês, a gente vai gravar daqui a pouco. Participação do André Tim, Seg Rich e Cláudia Lemes. A gente vai estar falando sobre esses percalços do autor independente, e acho que talvez ainda para a semana saia Fatos Literários que Ninguém Conta, parte 2. E a gente está aí nas redes, trabalhando bastante, escrevendo outro. Quem puder, entra aí no site editorataverna.com.br e garante aí um exemplar do Ainda que a Terra se Abra, que é o meu novo lançamento.